Então chegamos aqui a mais um vídeo em curso e dessa vez eu vou trazer um assunto um tanto quanto polêmico e a Bianca Brancaleone, seja bem-vinda, falei certo? Falou. Brancaleone. A gente participou do mesmo evento, um Google Dev Fest, né? Isso. Em 3 dias. E ela trouxe uma palestra sensacional e calhou da gente estar em São Paulo na mesma semana e eu enchi o saco dela e ela topou. Muito obrigado por você estar aqui. E é um assunto muito importante porque tem muita aluna que chega pra mim com a reclamação, com o fato de não, mas me disseram que programação é coisa pra homem, que a área de TI é lugar pra homem. E eu vi que a sua apresentação fala exatamente o contrário, mostra uns números muito legais. E eu vim aqui pra ter um papo contigo sobre isso. Por que você chegou a TI? Você começou nessa área? Eu sempre acabei tendo influência, né? Meu pai sempre gostou de videogame, então eu fui a primeira filha e tinha um Atari em casa, então sempre joguei. Maneiro. E eu sempre tive influência de fazer coisas que eu gostava, independente do que fosse, então Pense Bem, esse tipo de coisa, enfim. E meu pai trabalha numa instituição em que eu tinha oportunidade de fazer todos os cursos de graça, então sempre fui muito nerd desde pequena também, então eu queria muito fazer os cursos de computação que tinha lá. Eu comecei fazendo o curso... Você criou o seu próprio caderninho do Pense Bem? Não, acho eu que criei. não. Eu consegui hackear. É porque, assim, era simples o negócio, eram sempre as mesmas respostas. Sim. Então você botava um númerozinho e fazia. Aí eu comecei a fazer pros meus amigos umas perguntas de televisão. Eu botava lá, não tinha Pense Bem de televisão. E aí eu colocava e o cara falou, como é que você consegue? Você pegava qual era a resposta certa do livro e criava a pergunta. Nossa, exatamente. O meu livrinho era do mesmo número, tá vendo? Que legal. Programação. É verdade. Engenharia reversa. Exatamente. E você fez qual curso? Eu comecei fazendo o básico de Office lá, né? E aí fui me aprofundando, ia vendo quais os próximos cursos que iam ter disponíveis. Agora eu acabei fazendo o curso de Fireworks, de Flash, de Dreamweaver. E aí, no fim, eu fiz esses cursos dos 13 aos 16, 17, até terminar o colégio. Quando eu fui entrar na faculdade, eu não me via fazendo outra, assim, óbvio, né? E aí, quando você conhece dessas coisas, todos os trabalhos de escola vamos fazer um site? Vamos fazer não sei o que lá? Você acaba fazendo vários sites. E você vira referência na sala, né? Sim, sim. E todo mundo quer fazer trabalho contigo, cara, faz site. Vai ficar mais legal. Eu lembro um trabalho que eu fiz sobre o Rio Thames, tinha um UX tudo legal, assim, era todos... Porque a gente fazia eram uns frames, né? Você tinha um frame de um lado e um frame do outro, e aí eu fiz, em vez de fazer assim, eu fiz com 9, cada clique ia pra um lugar diferente, eu tava pensando... E aí, quando eu fui fazer a faculdade, meio que foi uma coisa meio natural. Eu fiz curso de design de multimídia, que meio que juntava tudo que eu já tinha feito de cursos ali. E aí, eu sempre trabalhei com web, sempre fui consumidora. Tive blog desde muito nova, com 14 anos. Teu blog era de quê? Era um blog que eu tinha com uma amiga minha, chamava futilinútil.weblog. Sei lá, a gente reclamava do preço. Eu fiz uma campanha uma vez na escola que tinha aumentado muito o preço do pão com manteiga na cantina. Eu comecei a boicotar a cantina. A gente falava do preço das coisas na cantina. Não funcionou. As pessoas no meu público não eram as pessoas da escola. Mas eu conheci o Gui pelo blog. É mesmo? Pelo blog. Caramba, ele era teu leitor? Ele fala que ele pesquisou no Google como achar a namorada perfeita e aí ele me encontrou. Não, agora é de verdade. Não, mas a gente começou a se falar pelo blog. Não sei como ele achou meu blog na vida, mas ele começou a comentar lá. Que legal, pra mim vocês tinham se conhecer a minha cabeça, eu não pergunto, né? Eu vi vocês juntos. O Gui, um abraço pro Gui, é o namorado dela, também foi um dos palestrantes. Ele falou sobre o teste AB, foi maneiríssima a apresentação dele. Né? Infelizmente a gente não conseguiu gravar, mas assim que a gente tiver a oportunidade, vamos falar um pouquinho mais sobre o teste AB. E você, ela falou na época de teste, você, pequeno, imberbe, jovem, você que acha que, não, mas o YouTube é pra sempre, o youtuber tá milionário. Nessa época, os blogueiros eram os milionários. Sim. Nessa época mesmo eu nem tinha tanto, depois começou, tinha os blogueiros. Tem a amizade que a gente conhece pessoas de blog até hoje que eram puta referência. Existia blog camp, existia. Então, assim, o YouTube não é pra sempre não, filho. Acredita. Acredita no tio. Um dia a gente vai estar em outro lugar, mas vai continuar tendo. Então, assim, essa tua paixão foi isso. E hoje, qual é a sua principal atividade? Tem o e-commerce, Eu Compraria, que é focado nesse público nerd, porque é o que a gente conhece da vida inteira, né? Eucompraria.com.br Eucompraria.com.br, camisetas, canecas e afins de programação. A galera que gosta, eu quero caneca. Eu compraria. Entre lá.
E eu acabei me especializando em design, depois eu fiz uma pós-graduação em arquitetura de informação e hoje eu trabalho com toda essa gama dentro de UX, de pesquisa e usabilidade, arquitetura de informação. Assim, tenta sintetizar numa pequena frase, o que seria UX? Porque a gente tem muito estudante que, assim, ele aprendeu o algoritmo e aprendeu a usar o Photoshop, às vezes eles estão meio perdidos, eu quero unificar isso. O que seria essa área de UX? Eu acho maneiríssimo. Tem umas controvérsias, assim. Assim como alguns outros termos, que nem design thinking, que as pessoas pensam. UX deveria permear toda a empresa, você sempre tem que ter aquele foco no usuário, né? Pensar no usuário como não só em ganhar dinheiro na empresa, mas resolver o problema do usuário resolvendo o seu problema dentro da empresa também. Então, é pensar como oferecer da melhor maneira, sempre se colocar no lugar do usuário. Então, dentro de UX existem diversas... a gente pensa em UX como um guarda-chuva. Então, dentro do guarda-chuva de UX tem o design visual, tem a parte de pesquisa com o usuário, tem a parte de usabilidade, de arquitetura de informação, de pensar no conteúdo ali estrategicamente também. Então, UX tem pelo menos umas 6, 7 áreas dentro de UX. Eu acho difícil uma pessoa só fazer, por isso que eu não concordo tanto, que temos tipo, um profissional de UX. Mas a gente acaba conhecendo ali de 3 ou 4 áreas que a gente é mais forte. E aí a gente acaba juntando uma equipe. Hoje eu faço freela e faço consultoria, então normalmente eu acabo trabalhando com mais 2, 3 pessoas aí para complementar essa equipe, para oferecer realmente a UX para quem tá contratando a gente. É muito legal. Para quem tá vendo, quando você pega o seu aplicativo lá, e aí você, os termos são sempre, mas ele é fácil de usar, ele é legal, ele faz do jeito que eu quero. Teve muita gente por trás para fazer assim. Um trabalhão que você tava fazendo ali dentro, né? Exatamente. Então isso é muito legal. Então, às vezes você não gosta de programar, eu não gosto de programar. Tá, mas você pode criar um aplicativo, um protótipo de um aplicativo legal, né? E ele ser fácil de se utilizar. Mas eu queria trazer, o assunto não é esse, a gente só colocou aqui como é que você trabalha. De falar da nossa área. Só um pouquinho. Né? Se empolga. E assim, eu queria te perguntar logo de cara, você já se sentiu sofrendo algum tipo de preconceito por ser mulher e estar na área de TI? Não. Não? Mas eu acredito que tem um porquê disso também. Até na apresentação que eu fiz lá no DevFest, a partir do momento que eu descobri que eu tinha esse perfil e que muitas mulheres não tinham, foi que deu o estalo de, tipo, putz, tem muita mulher perdendo a oportunidade, porque eu nunca tive dificuldade de transitar em ambientes que fossem predominantemente masculinos ou femininos. Por exemplo, no colégio, eu estudei num colégio técnico aqui em São Paulo, que ele tinha curso técnico voltado tudo pra mecânica, mecatrônica. Então os meninos entravam no médio normal pra fazer o técnico. Eu queria fazer o médio normal lá, não queria fazer o técnico. A minha sala tinha 30 meninos e 10 meninas. É bem então pouco. A gente, sim, acabava tendo que disputar espaço de certa maneira. Até dei um exemplo na apresentação. Eu sempre gostei de jogar futebol, por exemplo. E quando eu tava na minha 6ª, 7ª série, eu jogava futebol. E a gente juntava as meninas lá e botava pressão na quadra, que tinha quadra boa e quadra ruim. Escola pública é assim, né? Exatamente. E aí você tem que chegar lá botando o banco. Chegava com as meninas e falava, a gente quer jogar aqui nessa quadra ruim. Então eu nunca tive esse problema. Então eu acho que eu nunca tive esse problema em empresas também, porque eu nunca... Eu acho que... Sabe cachorro quando fareja medo? Então quando a mulher chega já meio assim, já cria... Falei isso hoje. Uma menina tava atendendo, né? E aí o cara começou a subir no telefone com ela. Aí eu falei assim, você nunca começa uma frase com moço, será que você poderia? Acabou, você já se colocou por baixo, né? A postura é uma coisa muito importante. Então acho que eu nunca sofri, assim, eu tenho até situações engraçadas. Uma que eu conto sempre, eu tava trabalhando num projeto que tinha que explicar sobre... A gente tava fazendo um canal, uma parte de esporte de um portal. E aí a gente tava fazendo a parte de tabelas. Acredito que vocês gostam de futebol, não sei, né? E aí no futebol você tem o campeonato de pontos corridos, tem o campeonato de chaves e tem o campeonato misto. E assim, eu tava falando, do alto dos meus 23, 24 anos, tava numa sala de reunião com 10 programadores explicando pra eles sobre futebol. Eu falei assim, então, gente, assim, campeonato tem de pontos corridos pra explicar como eles tinham que programar. Deve ter sido uma cena, então, assim, no mínimo, curiosa. Foi curiosa. Então, assim, nunca tive esse problema. E a partir do momento que eu descobri que existiam pessoas que não tinham esse mesmo tipo de perfil e que sofriam por isso, que eu comecei a ouvir principalmente mais. Eu achava que não deviam existir, por exemplo, grupos de mulheres, nem... Hoje em dia tem vários que eu participo e apoio, enfim. Eu achava que não devia existir porque eu falei, não, gente, todo mundo tem que estar junto. Mas eu descobri que tinha mulheres que se sentiam acuadas, de repente, em grupos mistos ou que vão em eventos e não falam porque tem medo de alguém que vai julgar. Então,
Foi aí que eu comecei, quando deu esse estalo, e eu comecei a ver esse outro lado também, que eu não era um problema que eu sentia, mas que eu sentia que todos estavam perdendo por não ter mais mulheres na tecnologia. É muito maneiro. Você tem uns números aí, né? O que você tem de mais importante, que você julga assim, mais curioso e preocupante? Tá, um dos dados que eu pesquisei para a apresentação foi que as mulheres entre 18 e 24 anos estão entrando mais na faculdade do que homens. São 57% de mulheres. Na faculdade como em geral. Faculdade em geral, isso. Só que hoje, em 2014, se não me engano, foi o último ano da pesquisa, só 15% estava entrando em curso de ciências da computação. E esse número vem caindo. De 2001 para 2014, 2001 era de 25% aproximadamente, hoje a gente está em 15%. Então tem caído nos últimos anos. Isso se reflete muito. E é engraçado, porque em uma outra pesquisa também que estava falando que de todas as áreas predominantemente masculinas, esses cursos predominantemente masculinos, todos eles têm aumentado o número de mulheres, né? Engenharia, medicina. E o único que caiu em 10 anos de pesquisa foi o de ciência da computação também. Então as mulheres estão realmente deixando de se interessar, de entrar e, consequentemente, de entrar no mercado de trabalho por causa disso. É muito triste isso, porque eu vejo, eu peço sempre nos programas, eu falo, se você é mulher e gosta de programar, incentiva suas amigas e tal, traz. Esse programa é justamente por causa disso, né, gente? Eu tô tentando trazer o maior número de pessoas. Eu não tô forçando nenhuma mulher a programar. Não, mas se ela tem vontade de programar ou de trabalhar em qualquer área, design, suporte, desenvolvimento de interfaces, qualquer coisa, interação humano-computador, né? Esse monte de área que a gente tem, de não desmotivar, sabe? Porque muitas entram e quase nenhuma sai. Sim. É impressionante. Na tua faculdade foi assim? Teve esse tipo de... Tinha menos mulheres no curso do que homens no geral, assim, não era muito discrepante, mas realmente tinha menos mulheres, sim. De uma sala de 30, devia ter mais ou menos umas 10 mulheres. Era bem diferente gira mesmo. Um terço mesmo, né? E era um curso de design, se você for. Design multimídia, mas enfim, era um curso de design. Que é uma área que tem até um pouquinho mais de mulher, né? Sim. Eu não entendo esse tipo de coisa. Depois eu queria até tentar raciocinar, ver quais são seus raciocínios dos motivos, mas o que eu quero mesmo incentivar é TI é lugar de mulher, não é? Sim. Eu falei isso lá no evento também, eu falei, cara, a mulher é mais organizada, a mulher é mais concentrada, a mulher é mais limpa, sabe? Detalhista em alguns... Sim, então mulheres, sim, queiram a área de tecnologia, porque a gente tá precisando do toque feminino no negócio, né? Foi até engraçado. Um dos motivos que eu acredito também é essa coisa do estereótipo, né? A Camila Schutte, que é uma super embaixadora aqui no Brasil de mulheres em tecnologia também, ela fala que ela vai em comunidades, e não só em comunidades, em cursos no geral, assim, e perguntam pra meninas, né? Como que vocês acham que é um programador? Ela fala que todos falam, não, é um cara, tipo, meio desgrenhadão, que vive, assim... Existe esse estereótipo do programador, e não ter o que a gente chama de role model, né? Que é uma pessoa... Existem, mas não são conhecidos, no fim das contas, e uma mulher fala assim, putz, aquela mulher era programadora, olha que legal que ela fez. Só que assim, existe, só que você tem que ir muito a fundo pra realmente conhecer, porque realmente são histórias que não são conhecidas. Até quando você pega pra pesquisar assim, a história dos primeiros computadores, e aí nas fotos tem um monte de mulher mexendo nas coisas, e que até pouco tempo atrás... Todo mundo falava que eram modelos. Não sei se você já ouviu essa história. Não. E aí uma mulher falou, não pode ser. Botaram a mulher ali só pra... Falavam assim, não, essas mulheres eram modelos. Elas só estavam ali pra apresentar o computador, apesar de elas estarem mexendo nos fios, né? E aí uma mulher falou assim, não pode ser isso. Ela fez um crowdfunding pra juntar dinheiro, pra fazer um documentário, pra ir atrás dessas mulheres, pra descobrir que elas tinham sido as reais programadoras do negócio. A primeira programadora da história, o primeiro programador da história foi uma programadora, né? Foi a da Augusta. Sim. Então, isso não pode morrer. Eu bato toda semana, eu falo, eu incentivo, Bia. Eu falo, gafanhotas, mandem mensagem. E eu, quando tem uma mensagem de mulher, eu faço questão de colocar e ler. Então, algumas se aproximaram pra caramba e estão fazendo foco. Mulheres, entrem pra área, cara, né? Porque tem vaga pra todo mundo. Até uma das questões que eu levantei é que mercadologicamente as empresas deveriam incentivar isso, porque para os produtos, para a empresa, quanto mais diversificada for uma empresa, mais inovadores, mais criativas, outros backgrounds, outras visões de mundo sempre vão trazer ali inovações, né? Inovações surgem de ambientes criativos e diversos, então as próprias empresas começarem a incentivar isso é importante também. Então não é uma coisa que devia partir só do individual aqui, sabe? Deveriam existir programas. E a gente entra numa série, assim, é uma bola de neve. Quando a gente começa a falar desses assuntos, a gente começa a ver
Aí começa a entrar a questão do preconceito e do machismo, de então a mulher nem vai ser tão boa, eu vou contratar uma mulher que não é tão boa no lugar de um cara, mas... Inclusive, você falou na sua apresentação de um caso, assim, muito curioso, que foi pra essa galera que falou assim, não, mas o programa de mulher é diferente de programa de homem. O que você pesquisou aí pra sua apresentação? O GitHub é um repositório onde as pessoas sobem os códigos, né? Elas fazem o upload dos códigos lá. E elas podem colaborar em diversos projetos. Quando as mulheres subiam aquele código, e ele tem que ser aprovado pelo dono do projeto e tudo mais. Quando as mulheres subiam o código e não falavam, e no perfil delas não estava definido que era mulher, eles tendiam a ser muito mais aceitos do que se tivesse o sexo lá falando que era essa coisa do viés, que é bem discutido dentro de tecnologia também. Quando a mulher subia o código, o cara olhava assim, é uma mulher, não dava tanto valor. Quando não tinha explícito que era o sexo, tinha uma tendência mais a ser aprovada. Exatamente. E isso é bizarro, assim, todas essas áreas que são predominantemente masculinas, acaba muito acontecendo isso. Eu até citei um outro caso que é um estudo bem conhecido até sobre uma orquestra. E aí eles fazem audição, né, para as pessoas entrarem na orquestra. E aí fizeram o teste lá e aí entraram muito mais homens do que mulheres. E aí perguntaram para as pessoas que julgavam lá, por que vocês escolheram essas pessoas? Não, é realmente uma das melhores pessoas e tudo mais. E aí fizeram um teste cego depois. Eles não ouviam, só ouviam uma pessoa tocando. E aí subiu muito a quantidade de mulheres que entraram. Então, essa coisa do inconsciente mesmo acontece bastante. Diversas empresas vêm tentando fazer com que não aconteça isso. O Google é uma dessas empresas que eles, quando chega um currículo lá, eles tiram todos os artigos que definem gênero do currículo para daí não saber se é um homem ou uma mulher e realmente avaliar pelo conteúdo ali do que eles têm esse programa que é interessante. Então, assim, a gente não tem como negar, a gente tem. Até a gente que, de certa maneira, estuda e briga e pesquisa sobre isso, tem esse inconsciente ainda, esse preconceito, esse que chama em inglês de bias, na nossa cabeça. A gente tem que lutar contra isso, porque acontece, tá dentro da gente, a gente acaba usando expressões, às vezes, a gente fala e depois a gente para e pensa assim, eu sou um que, às vezes, eu falo umas besteiras, não tá me vindo nenhuma cabeça. Caraca, que escroto que eu fui, né? E essa palavra escroto, ela magoa muito mais o paulista do que o carioca. Eu gosto de explicar assim pro paulista. O escroto do carioca é igual o pau no cu do paulista. Pra tomar o pau no cu, eu sou mesmo. O escroto magoa, né? O cara, você é um escroto. Que isso, mano? Pô, tá brincando. É pesado, né? Não, carioca não. Carioca é tranquilo. Se você chama de escroto, ele vai assim. Eu, às vezes, faço esse tipo de coisa. Mas eu tento me policiar, mas as pessoas que me conhecem sabem que a maioria das coisas que eu faço não é... E que eu gosto pra caramba desse tipo de área. E eu queria te perguntar o seguinte, você, depois que você... Tipo, você poderia ter a sua opinião, cruzar os braços e falar, tá bom, um dia vai melhorar. O que você resolveu fazer pra entrar nesse mundo e dar a sua colaboração? Eu sempre achei muito injusto. Além de tecnologia, uma área que eu gosto muito é esporte. E eu sempre sofri depois, porque depois de certa idade, por exemplo, uma mulher não é mais socialmente aceita que ela jogue futebol, por exemplo. Muito menos jogar futebol com um homem, porque os caras ficam achando que vão machucar, e aí as pessoas olham de uma maneira... Sempre achei muito injusto. E eu acho muito injusto meninas que gostam de tecnologia não entrarem por medo ou por preconceito, enfim. E eu comecei a me interessar, a pesquisar por conta mesmo. Eu sigo uma linha de feminismo que eu digo assim, que é um feminismo positivo. Eu sempre tento mostrar, sempre conversando com mulheres e sempre falando uma linguagem assim, eu acho que eu meio que parei de tentar conversar, dar uma ponta de faca, assim. Sim. Converso com quem quer conversar, com caras que querem conversar de boa, mas assim, não discuto, já discuti na internet, quem nunca discutiu na internet. Mas eu sigo uma linha de mostrar positivamente, por exemplo, mulheres que programam foi uma mulher que fez a maior parte da programação do foguete, que um dos primeiros foguetes que a gente acaba descobrindo essas coisas. Eu sempre fui nessa linha de mostrar que existem, tipo, olha que legal. E aí pessoas começaram a me usar como referência, assim, pô, aquela menina lá fala sobre isso. Então, sabe, quando você começa entre algumas pessoas ali virar referência sobre isso. Ganhar uma fama no negócio. Né? Sim, óbvio que não é por isso que a gente faz, mas eu gosto de mostrar e reforçar esse tipo de coisa. Porque você consegue fazer. Sim, Porque você poderia falar e ninguém prestar atenção, mas quando você fala, o jeito que você fala prende as pessoas. E é uma coisa que eu me interesso, eu uso o Pinterest, eu tenho um board lá que é de mulheres que inspiram, algumas coisas assim. E aí eu chamei várias mulheres que eu conhecia também, que a gente acaba se conhecendo e tendo referências entre a gente nesses grupos. E eu chamei várias dessas mulheres que eu sabia que também gostavam desse mesmo tema pra colaborar dentro desse board. Então, tipo, é um board imenso com frases, história de mulheres, enfim. E com o GDG, né, quando eu mudei pra Sorocaba,
a gente criou o GDG lá. E por justamente já gostar desse tema, quando a gente descobriu que tinha uma coisa que chamava GDG Woman, o GDG de Sorocaba foi um dos primeiros GDG Woman do Brasil, assim, que eu comprei muito de cara quando falaram que existia isso. Falei, não, pode me botar aí que eu vou tocar. E que acabou virando uma Tech Makers, no fim das contas, que eu sou uma das organizadoras lá de Sorocaba. E aí é uma coisa que, assim, você não é que você tem um objetivo, não. Eu quero chegar nesse ponto. As coisas vão acontecendo e você só vai quer fazer. Exatamente. As coisas vão acontecendo meio que naturalmente, assim. E o que isso de fazer esses eventos, de organizar o Tech Makers, o que isso te trouxe de bom, profissionalmente falando? Porque eu tava falando com o Ale mais cedo, né? Não sei se a entrevista sai antes ou depois, mas ele tá organizando. Eu tava entrevistando o Ale Borba, do Google, e ele falou, a maioria das pessoas quando entram nessa coisa de evento, o cara fala assim, mas você não vai ganhar nada com isso. E a gente conseguiu provar que ganha muita coisa. Nossa, muita coisa. O que você, Bianca, já ganhou? Cara, pra mim, a melhor, até foi uma coisa que eu citei na apresentação, o melhor retorno, a melhor experiência que eu tive foi poder participar do Google I.O. ano passado. E quem era organizadora do Woman Tech Makers, a gente teve um jantar lá, depois do Community Summit, teve o Community Summit depois do jantar. Eu conheci organizadoras do Woman Tech Makers do mundo inteiro, então eu tenho contato com pessoas assim que jamais teria acontecido se eu não tivesse me engajado de certa maneira e sido organizadora. Pra mim isso foi, e mesmo aqui em São Paulo, enfim, no Brasil a gente sempre é chamado pra, teve o DevFest Sudeste do ano passado que foi em Belo Horizonte. E aí, uma galera, né? E as organizadores me chamaram pra eu tomar conta tipo de um lounge do Woman Tech Makers lá, então eu fiquei lá com a TVzinha, e várias pessoas vinham sentar pra conversar, tipo, como a gente tá conversando aqui, e óbvio, né, como um dos dados que a gente tem é que as mulheres em eventos de tecnologia, o número é muito baixo, né, nunca, muito difícil, passa dos 20% de mulheres participando, então a gente tinha um loungezinho lá, eu organizei uns 2, 3 talks rapidinhos ali de meninas palestrando, e eu fiquei ali pra tirar dúvida. Tipo, chegava o cara, o que é esse Woman Tech Maker? Eu falei, não, é um braço do GDG do Google, né? Pra empoderar a mulher, enfim, dar suporte. Aí eles puxavam pra, pô, mas e aí, por que vocês fazem isso? Não é, tipo, de boa, mulher? Então eu falei, não é assim. Então, putz, isso é muito... Assim, você vê quando a pessoa olha pro canto, pra cima, assim, tá pensando no que você tá falando, cara, isso você fala... Eu adoro fazer isso. Tipo, fiz um pontinho, eu vou fazer essa pessoa pensar um pouquinho sobre o que eu falei. Isso é bem recompensador, no fim das contas. Ganha, né? Você já conseguiu algum trabalho claramente por conta de algum evento desse? Já tive como. Eu não sei se... Porque às vezes a pessoa nem fala que foi por causa disso, assim, mas... Mas assim, explicitamente ainda não rola. Mas vai rolar. Eu tenho certeza que vai rolar. Porque é o tipo de coisa... O Ale hoje tá no Google por conta disso. Sim. Foi participando e tudo mais. Eu tô aqui hoje por causa disso, sabe? Eu resolvi fazer, com um monte de gente falando assim, mas pra que você vai fazer isso? Você não vai ganhar nada. Ganho, pô. Sim. Ganho em experiência, ganho em tudo na minha vida. Uma das coisas que eu acho muito recompensador, que tipo, no fim do dia pra mim é muito legal, é você conhecer tanta gente legal e você colocar em contato pessoas que podem fazer coisas muito legais. Sim. Meu, isso pra mim eu podia ser, sabe, o slogan da Nokia, que era Connecting People. Tipo, cara, pra mim, qual é a sua profissão? Connecting People. Eu quero conhecer uma galera legal, que faz coisa legal, e juntar essas pessoas e ver coisas nascendo depois desse contato, pra mim é... Não, muito legal. Eu lembro quando terminou o evento lá em Três Rios, a galera foi em você, né? Todo mundo foi em você. Foi muito engraçado. Porque foi legal. E é muito recompensador, assim. E não foram só as meninas. Não, foram vários caras também. Os caras e tal, né? E que tipo de retorno você tem quando você faz isso? A experiência de Três Rios foi muito legal. Uma das meninas, uma das organizadoras de GDG de alguma cidade próxima ali, não vou lembrar qual é. As pessoas... Cara, foi sensacional. Ela chegou em mim e falou assim... Meu, foi muito legal a sua apresentação. Você falou coisa que tava... Ela fez assim, calada na nossa garganta, assim, você falou na frente, falou... Cara, o que você pode querer mais, assim? Não tem dinheiro que paga esse tipo de coisa. Eu tava palestrando e tinha uma mulher bem na frente. Eu acho que ela nem era participante do evento em si, era uma mulher... Era um pouco... do Sebrae, acho que sei quem é. E aí eu tava apresentando, né? A gente meio que fica olhando pra algumas pessoas pra ver a reação, assim. Eu só vi ela fazendo assim... E você vê, cara, você sabe, você tá falando uma coisa porque é complicado, porque eu sinto muito isso, que tem muitas vezes que as mulheres falam esse tipo de coisa numa rodinha, eu falo, não, mentira, você tá exagerando, cara, não façam isso com mulheres, é sério. Eu falo pra todo mundo que faz isso comigo, eu falei, não faz isso comigo. Tem termos, chama gaslight, sabe, gaslightando, cara, tipo, essa coisa de falar que mulher é exagerada, fala,
fala, não, sei lá, não gosto, os caras ficam zoando de mulher e tipo, você tá exagerando, é só piada. Gente, não falem é só piada também, pelo amor de Deus. Esse tipo de coisa irrita. E assim, existem diversas pesquisas que dizem que é exatamente por esses motivos que as mulheres saem do mercado de tecnologia. Porque não é só piada, é aquela coisa tipo, falei, isso não era coisa de mulher. Eu falei, isso não é coisa de mulher. Então, cara, isso vai minando a confiança e tem sido minado desde quando ela é pequena, das coisas de matemática, coisa de mulher dirige mal, não sei o que lá, tecnologia. Isso mina de uma maneira que, por isso que as meninas não estão entrando também. Esse é um dos motivos, né? Então, essa coisa de incentivar desde muito nova, uma das histórias que a organizadora contou, que eu comecei a contar e aí, enfim, comecei a falar sobre outras coisas. Ela falou que ela dava aula de inglês e aula de robótica numa escola. E aí no curso de inglês tinha muito mais menina que menino, e no de robótica tinha muito mais menino do que menina. Sim. E ela chegou na aula de inglês lá e falou assim, vamos lá ver o curso de robótica e tudo mais. Aí ela falou que umas meninas foram, ela mostrou um robozinho lá que ela tinha feito, mas ela não tinha falado que ela era que tinha feito. Ela mostrou o robozinho, as meninas, mas né, um robozinho. Aí ela falou assim, não, mas fui eu que fiz o robozinho. As meninas, não foi você que fez. Primeiro eu veio a negação. Eu, não, fui eu. E tinha um cara junto, que era acho que era outra pessoa que dava aula também. Eu falei, não, foi ela que fez. Ela fez toda a programação. Mas, nossa, é verdade. Então, como que você fez isso daí? Aí, olha a coisa do role model, do exemplo. Tipo, as meninas falam assim, olha, ela fez, então quer dizer que eu também posso fazer. Muito maneiro. Isso fica uma bola de neve, assim, tem tanta variável envolvida e a gente consegue trabalhar em tantas coisas distintas. Teve um outro evento que eu participei ano passado que chama Code Girl, que ele acontece em Natal. Eu participei da 3ª edição. Até voltando ao que você tinha falado sobre existirem diversas áreas de tecnologia que não é só programação em si, né? Esse curso ele é feito na Federal do Rio Grande, esse evento é feito na Federal do Rio Grande do Norte. E os melhores eventos em Natal, né? Eu nunca tinha ido. Nossa, é lindo demais. Eles fazem pouco. Professor de Natal, faz evento. Leva a gente. Nós vamos. Três, ó. Eu, ela e Gui. Também. Pode levar, a gente adora. Eu sou assim, o povo fala, vamos palestrar, vamos. Natal eu pago minha palestra pra ir. Todo lugar lindo. E aí esse evento foi a 3ª edição, essa que eu participei. Ela é organizada por uma professora e 3 alunas que... O que acontece? Lá eles têm o curso médio, técnico e a faculdade. Começaram a ver que não tinha menina indo pra área e tudo mais. E elas criaram esse evento que é pra mostrar que existem outras áreas além de programação para as pessoas seguirem, né? Então, esse que eu palestrei, tinha uma mulher que ela trabalhava... Ela era perita digital da Polícia Federal, uma outra que era professora doutora em robótica. Então, eles levam mulheres para falar sobre tecnologia, que não necessariamente é programação. Sim. E esse evento tinha 600 pessoas no ano passado. Mais misto, né? Não era só mulher. A grande maioria era de mulher, mas era, assim, sei lá, era 30% menino e 70% meninas. E nessa idade, assim, que tava saindo do colégio e tava indo pra faculdade. E aí tem toda essa parte do evento que são as palestras, e aí dá um certo momento que a gente vai tomar o café, e aí só as meninas voltam depois, porque é uma coisa meio confessionária, assim, tipo, as meninas falam as histórias dela. Que maneiro. E aí a Camila Schutt tinha participado no 2º ano, ela falou, vai preparada, porque é pesado. E aí, cara, a gente tem os nossos problemas aqui na região centro-sul do Brasil e tal, cara, quando vai pro Nordeste é tipo de partir o coração, assim. Verdade. O machismo implícito ali. Teve uma menina que foi, ela tava lá, ela falou que os pais dela não queriam que ela estudasse tecnologia, porque isso era coisa de homem, ela tinha que fazer enfermagem ou não sei o que lá, que as outras irmãs. Ela casou com 17, 18 anos pra sair de casa pra ir fazer faculdade. E fez aquela que fez. Nossa, não, e ela falando, ela começou a chorar. E você começa assim, né? É horrível quando isso acontece. Não faz isso. Dá vontade de descer e abraçar ela. Só de falar, eu já fico com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, cara, não faz isso. Você vai obrigar a gente a dizer. Não, eu fui falar com ela depois e tudo mais. E o evento é justamente pra isso. E aí, o que acontece também? Essa coisa de mulher... mulher não sabe matemática, não sei o que lá, não sabe fazer tudo, cara. E aí a gente tava lá e muitas meninas falaram assim, tava pensando em desistir porque eu me ferrei em cálculo. E, cara, sempre cai em cálculo, né? Sempre cai em cálculo. Ou o cálculo ou o algoritmo. É sempre a mesma coisa. E aí eu falei, faz de conta, não falam que fui eu que falei isso pra vocês porque eu tô dentro de uma faculdade. Cara, hoje a área de tecnologia é uma área que você não precisa ter você não precisa ser formado em ciência da computação pra fazer. Se você tem uma puta de uma dificuldade, cara, faz um curso de administração, porque hoje as empresas pedem que você tenha um diplominha. Sim. Estuda por fora, faz o curso do Guanabara, você vai aprender tudo, cara. Foi o certificado do Guanabara que eu fiz o curso, sabe? Tipo... Existem outras maneiras de você entrar nesse mercado hoje em dia que não é educação formal. Tem uma outra discussão imensa sobre educação formal e tudo mais. Sim. E
eu falei pra elas, cara, não desiste da área de tecnologia por causa de uma merda, de uma aula de cálculo, sabe? Porque as pessoas fazem isso, elas não têm incentivo e só tem, sei lá, elas de menina e elas não vão querer estudar com um cara à noite depois da faculdade, porque, sei lá... O papo de homem Exatamente, então eu falei, cara, estuda por fora, sabe? Faz um curso em casa, junta um grupo de mulher, a gente sabe que existe, só que assim... Não existem esses grupos tão fomentados no Natal como existe em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, é legal. Incentivar essas coisas. E com certeza essa tua fala pode ter mudado a vida dela. Isso é muito maneiro. Nossa, eu cheguei no hotel depois... A gente foi destruído, né? Eu já passei por isso. 50 solicitações de amizade. Eu falei, adiciona todo mundo. Porque eu sempre falo pras pessoas, as pessoas vêm tirar foto com você, falo, cara, me adiciona, vem falar comigo, sabe? Porque as pessoas ficam com vergonha. Eu falo pra todo mundo, não, me adiciona, me chama lá, a gente conversar. É bem legal. E assim, chegando no finalzinho, eu queria que você deixasse um recado ou um conselho. Quem tá assistindo é uma mulher e tá prestes a desistir do curso, porque acha que é coisa de homem, porque acha que é muito difícil. O que você falaria pra ele? Cara, encontre outras mulheres e não desista. Cara, a gente faz coisa muito boa quando a gente tá junto. De verdade, isso. Eu vejo a força que esses grupos femininos têm de migas e tudo mais. Cara, são grupos que se apoiam muito normalmente. Então, se junte. Internet tá aí, aposto que vocês são super usuários. Se juntem com outras mulheres. Procura no Facebook, existem diversos grupos. Fala comigo. Mas eu quero programar em XPTO. Cara, eu vou achar uma menina que programa em XPTO pra te botar em contato com ela. Eu juro que eu vou fazer isso. Então se junta, procura, porque realmente esse apoio é muito importante. Às vezes você acha que tá sozinha no mundo, fala, meu Deus, só eu tô fazendo isso. Não, cara. Nem que seja alguém do outro lado do mundo, vai estar com o mesmo problema que você, e duas pessoas dão a mão e vão. O movimento é esse, para de se sentir coitadinho, né? Eu falei com a Lê, né? Outra situação, tem um aluno que se sente coitadinho. Mas eu sou do interior de Minas e não, cara, você pode, sabe? A internet, ela quebrou barreira, assim. O cara pode estar em Manaus trabalhando com uma grande empresa em São Paulo. Então, assim, vamos botar pra funcionar. Isso é legal. E o segundo conselho: se quem tá assistindo é um homem e que tá achando isso aqui é a maior palhaçada do mundo e falando que não, é coisa de homem mesmo e mulher não tem lugar, o que você tem a dizer pra ele? Pode falar o que você quiser, o que seu coração estiver sentindo. Cara, para de ser escroto. Abre a cabeça, cara. Só tem a ganhar. Assim, que você tava falando sobre as pessoas que você trabalha, não tem gênero. Cara, você só tem a ganhar, ouvir outras histórias. Sim. As pessoas, você vai se tornar uma pessoa mais legal, mais interessante, no fim das contas. Porque você acaba ficando... Quando você tem esse tipo de pensamento, você acaba ficando muito restrito àquele seu grupinho. Porque você não vai sair daquilo, dos mesmos papos, da mesma ideia. Quando você começa a se colocar um pouquinho no... Assim, o será... Começa a pensar no será. Tipo, alguém falando, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Fala assim, será que é isso mesmo que ela tá falando? E aí você vai começar a ouvir de outra maneira. Você vai começar a prestar atenção nas situações à sua volta de outra maneira. Então não precisa acreditar, não acredita em nada do que eu tô falando, como você faz, né? Tipo, não acredita em nada que eu tô falando. Mas planta essa sementinha do, será que é assim mesmo? Eu vou provar que ela tá errada. Só que a gente não tá. Querida, muito obrigado. Obrigada a você. Valeu mesmo. Foi muito bom conversar contigo. E assim, parem com isso, gente. Mulheres, meninas, ganhem o mundo da tecnologia. Vocês precisam disso. A gente pode. Sabe? Vocês conseguem e são mais capazes que os homens. Eu vou ser um pouco machista ao inverso. Sabe? Eu conheço mulheres, as mulheres que persistem e que fazem isso que a Bia fez, né? São mulheres fortes, ela já é mais uma mulher forte que eu conheço e eu respeito pra caramba isso. Torne-se mais uma, você vai ganhar o meu respeito. Não é só o meu, não trabalhe pelo meu respeito. Meu respeito não é quase nada. Mas o respeito de uma sociedade. Vai olhar e vai falar assim, caraca, eu fiz esse sistema, ou eu criei essa interface, ou eu criei o design desse site. Você pode, todo mundo pode. Seja mais uma que pode também. Seja um exemplo, mais um exemplo. Exatamente. Precisamos de exemplos. Acho que nessa aqui, ó, ela é exemplo pra muita gente.